Olá, meu nome é Gregório Vicente, mas pode me chamar de Greg. Eu gosto de contar histórias, causos do dia a dia do nosso cotidiano. Eu estou fazendo uma série intitulada Heróis da Fé, desse livro de Orlando Boyer, que você pode encontrá-lo nas livrarias ou ouvi-lo em audiobook no YouTube, gratuitamente. E hoje eu vim aqui falar sobre George Miller. Nasceu em 1805 e faleceu em 1898 com 92 anos de idade, que para a época era excepcional. George Miller nasceu na Prússia, antiga Alemanha, de uma família bastarda, uma família rica. Seus pais não criam em Deus e não tinham uma vida cristã, mas pensavam no futuro dos filhos e uma profissão que desse um lucro durante a sua vida, tivesse um ganho suficiente para sustentá-lo. E enviaram para a Universidade de Halle, na Alemanha, para estudar e se formar em pastor luterano, que era uma profissão muito almejada na época. E ele enviou Jorge com 10 anos de idade para a universidade. E lá ele conheceu outras motivações. Afinal de contas, seu pai sempre enviava recursos para ele. E ele começou a conhecer a vida mundana, a vida prazerosa das bebidas, do alcoolismo, de bares, de brigas, de vícios em geral, até que um dia ele foi preso e ficou por 24 dias encarcerado numa das brigas que ele teve. Mas depois que ele saiu, ele viu que ele precisava estudar, senão ele não ia se formar e não teria os seus ganhos, que ele tanto pensava e almejava também. Só aos 20 anos de idade, ele veio conhecer verdadeiramente o Senhor. Isso ocorreu quando ele foi convidado por um amigo a ir numa reunião caseira, um culto caseiro. Quando ele chegou lá, ele ouviu os irmãos louvando a Deus, lendo a Bíblia, e estavam todos ajoelhados, orando. Ele nunca tinha visto isso. E aquele dia tocou diferente o seu coração. Ele saiu de lá com outra motivação. Ele falou, vou buscar verdadeiramente a Deus e vou ler a Bíblia por completo, não só através das instruções dos rodaspés da Bíblia e das informações que falam sobre ela, mas vou ler sobre ela. Para vocês terem uma ideia, Jorge leu mais de 200 vezes a Bíblia e 100 delas de joelhos. Isso foi contado por um biógrafo seu. Para vocês terem uma ideia, ele saiu da universidade falando e escrevendo em hebraico, em latim e grego. Mas mudou de vida, mudou de país. Foi para a Inglaterra, Londres, e lá se naturalizou inglês. Aos 30 anos de idade, através de um amigo, Grove, veio a casar com a sua irmã, que viveram 40 anos desse casamento. E eles mudaram para outra cidade na Inglaterra, cidade de Bristol, a 200 quilômetros de Londres. E lá eles foram convidados para pastorear uma igreja. Para vocês terem uma ideia, ele foi para lá e decidiu com a esposa
fazendo um acordo entre eles e com Deus, que não receberiam salário nenhum, que eles iriam viver por fé. E eles foram provados e testados e aprovados nessa fé deles. Para vocês terem uma ideia, em 1934, eles decidiram, com tantas crianças que estavam abandonadas, tanto ali em Bristol quanto em toda a Inglaterra, em Londres, por causa da epidemia que teve de cólera matando seus pais, e elas ficavam abandonadas nas ruas, presas, e também abusadas em trabalhos quase escravos, porque não havia nenhuma lei que as protegia. E ele começou fazendo abrigos, orfanatos para essas crianças. Alugaram o primeiro prédio, sem recursos, mas por fé. E aí começaram com uma criança. E assim outras vieram. Para vocês terem uma ideia, em toda a sua vida, eles criaram 5 prédios. E o maior deles, o último, tinha capacidade para 2.000 crianças. Em todo esse tempo de vida que ele teve, ele cuidou de 10.000 crianças e adolescentes. Mas não foi fácil. Nada é fácil nessa vida. Mas quero contar uma história que ocorreu com eles um dia no orfanato. Uma das histórias. As crianças estavam já assentadas à mesa para o café da manhã, fizeram suas orações, agradecendo o pão, mas não havia nenhum alimento. Mas as crianças também não sabiam. Nesse momento bateu a porta e eles abriram e era o padeiro da cidade que falou: Senhor Jorge, às 2 horas da manhã, Deus me acordou e mandou eu fazer pães para suas crianças, e eu fiz, estou trazendo eles aqui. E entregou os pães para aquelas crianças. Que café maravilhoso! Mas não estava só nisso. Logo depois bateu a porta e era o leiteiro, dizendo: será que vocês podem me fazer um favor? Eu quebrei a minha carroça aqui e eu não posso carregá-la, eu não posso levá-la daqui porque ela está carregada de leite. Vocês poderiam ficar com eles, com esse leite? Vocês teriam algum aproveito? E naquela manhã eles tiveram um ótimo café enviado por Deus. Essa é apenas uma das histórias que ele teve em toda a sua vida. Uma vez, para vocês terem outra história sobre ele e sobre a sua fé, um famoso pregador, Charles Spurgeon, foi a Bristol arrecadar 300 libras para a construção de orfanatos lá em Londres. E 300 libras era muito dinheiro para a época. E ele ficou pregando 2 semanas. E ele conseguiu a verba necessária. À noite, quando estava em oração, Deus falou: eu quero que você leve esse dinheiro para George Miller. Ele questionou a Deus, falou: Senhor, eu vim aqui ficar 2 semanas para arrecadar um dinheiro para o nosso orfanato. Mas Deus ficou incomodando ele e ele obedeceu a Deus. E foi até George Miller, bateu em sua porta e estava contando a história a ele, quando ele virou e falou para Charles: eu estava aqui orando, pedindo a Deus que enviasse 300 libras para pagar as nossas despesas. Os dois se abraçaram e choraram. É bom ver Deus na sua fé operante. Mas não parou aí. Quando Charles Spurgeon voltou para Londres, na sua sala pastoral, em cima de sua mesa, havia um envelope com mais de 300 libras. Deus, Ele nos prospera
quando nós fazemos aquilo que Ele nos manda. E muito mais, quando nós obedecemos. Mas não para por aí. A vida de Charles Spurgeon. Sua esposa já havia falecido. E ele, com 70 anos, em oração pediu a Deus. E perguntaram um dia se ele orava muito. E ele respondeu: eu oro quando acordo, eu oro quando me levanto, eu oro quando me deito, oro algumas vezes por dia e vivo em oração no Espírito o tempo inteiro. E nesse dia ele estava orando a Deus, falando com Deus, falando: Senhor, eu sempre quis ser um missionário, mas não tive oportunidade quando era jovem. E agora que eu estou com 70 anos, eu gostaria de ir para uma casinha no interior, ficar orando lá, buscando o Senhor. E ele fez esse pedido. E para vocês terem uma ideia, em sua biografia, ele diz que Deus respondeu mais de 50.000 das suas orações. E ele escrevia todas em um caderno, todas as suas orações, e todas as que Deus respondeu a ele. E um amigo foi à sua casa, bateu a porta, ele atendeu, falou: falou: Jorge, eu estava em casa, orando, e Deus mandou você para um propósito que ele tinha no coração. Ele falou: já sei, é um propósito de morar no interior. Ele falou: não é esse propósito. É para você fazer a sua vida missionária e pregar nas nações. E ele obedeceu, com 70 anos. Ele foi às nações. Para vocês terem uma ideia, ele pregou em toda a Inglaterra, em mais 42 países. Mais de 3 milhões de pessoas ouviram as suas pregações. Ele pregou mais de 10.000 vezes, 3 vezes por semana, uma média. Ele entregou 275.000 Bíblias, cuidou de 10.000 crianças, construiu 117 escolas e mais de 100.000 alunos. Ele ajudou a quase 200 missionários fora da Inglaterra. Tudo isso por fé. Essa é a história de Charles Miller. Se você gostou, deixe um like. E busque as nossas mensagens no nosso site e também por escrito no site, que estará amanhã, domingo, essa mensagem, no nosso site mensagemdiaria.com.br. E também através dos nossos canais, através das nossas redes sociais. Se você quiser nos ajudar, eu escrevi esse livro com meu filho Lucas, Código de Cristo. Você pode encontrá-lo na Amazon e adquiri-lo. Se você preferir, nós temos uma versão em inglês. E uma hora eu vou contar a história da tradução desse livro por um missionário. Meu nome é Gregório Vicente, mas pode me chamar de Greg. Até a próxima história.